Pra gente começar a falar desse assunto, acho que é interessante entender qual foi a solicitação da Associação Nacional de Jornais, né? Ela entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para que o Supremo confirme que sites e portais noticiosos estão sujeitos à lei que limita a participação de capital estrangeiro no setor jornalístico. A lei número 10.610 de 2002, ela regulamenta esse tipo de atividade no artigo 222. Né? Então, vou dar uma lida aqui no primeiro parágrafo desse artigo. A propriedade de imprensa jornalística, de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Aí vem o primeiro parágrafo, fala: em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer direta ou indiretamente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. Então, o que a ANJ diz sobre isso, né? Ela entende que esses portais, esses sites de grupos de mídia estrangeiro como É o País, BBC e alguns outros, eles causam uma concorrência desleal, né, quando eles estão aqui no Brasil. Eles atuam porque eles não cumprem essa regra, e como essa regra foi imposta lá em 2002, o próprio texto da Constituição não deixa muito claro sobre como é essa atuação na internet, né? Será, em empresa jornalística, talvez eles se enquadrem nesse caso. Então eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que tentar entender aqui para ver se essa ação ela é procedente é: os sites desses grupos de mídia, eles se encaixam nessa regra da Constituição? O que você vê nesse aspecto, Marco? Cara, bom, justamente, primeiro eu acho que a regra da Constituição é dar as linhas gerais, mas deveria existir lei, né? Tem vários artigos aí, várias matérias que a gente leu que tá explicando melhor isso, né? Que deveriam ser criadas leis mais específicas aí. Essa lei 10.610 de 2002, ela também não deixa claro, né? Ela fala de... Qual é o termo que ele usa mesmo? Desculpa, empresas jornalísticas, né? Ele não é específico para a internet. Mas já tem um artigo na Constituição falando que deveria ser utilizada uma lei específica. Estou até procurando aqui também. Tem que ser registrado por lei específica que observe os princípios enunciados no artigo 221 da Carta Magna. Está no parágrafo 3 do artigo 222 da Constituição, originado por emenda constitucional. Então, é definido que os meios eletrônicos de comunicação, independente da tecnologia, para a prestação de serviço, devem ser regidos por leis específicas. Quer dizer, você não poderia usar aquele termo lá para poder regir algo que está na internet. Você precisa ter algo específico para a internet. E nós trabalhamos com tecnologia, nós trabalhamos com web, e eu acho que para a gente ficar bem claro o quanto é absurdo você querer colocar isso daí para um site, para um conteúdo disponibilizado pela internet, porque, por exemplo, se você diz que a empresa não pode ter mais de 30% de capital estrangeiro, ok, então eles fecham a BBC Brasil, então eles vão ter um site da BBC americano, /BR, que não tem o domínio brasileiro. Provavelmente os servidores onde hospedam esse conteúdo brasileiro já não tá no Brasil mesmo, porque eles devem usar os servidores lá, eu usaria. Então, não tem como você separar isso. A única coisa que estaria separada é que você não teria mais a empresa fisicamente aberta no Brasil com o CNPJ brasileiro. Talvez os repórteres brasileiros gerando conteúdo sobre o Brasil seriam contratados de uma empresa gringa, como o PJ, e receberiam via PayPal, que fosse, ou Bitcoin. Mas enfim, não tem como você vetar a veiculação dessas notícias aqui no Brasil, por meio da internet. Isso sim seria uma forma de você censurar. Isso seria censura. Você tentar acionar a justiça para proibir que os brasileiros acessem as notícias vindas de um jornal americano, porque aquele jornal americano não está cumprindo as regras da imprensa brasileira. É muito louco isso, né? Para a internet você querer aplicar as regras da mídia impressa. Eu vejo que para mim o maior erro disso, de tentar fazer uma lei dessa, é isso, né? Não tem como você controlar. Eu tenho certeza que os jornais americanos, para virem para cá, na imprensa, não só americanos, né? Estou falando americanos, mas tem a BBC,
Tem vários veículos de comunicação agora gerando conteúdo em português. Eu tenho certeza que quando eles virem para o Brasil, eles não vão querer obedecer, não vão ter estrutura, não vão ter sede, não vão ter tanta estrutura para conseguir gerar tanto conteúdo quanto tem que ser, para cumprir todas as regras e abrir uma empresa no Brasil no nome de um brasileiro que tem que estar naturalizado há mais de 10 anos, enfim, tem várias regras aí, né? E não vai poder ter mais de 30% de participação, enfim. É muito fácil para uma empresa internacional distribuir conteúdo no Brasil hoje em dia pela internet. Não tem como você cercear isso. Na verdade é fácil para qualquer um distribuir qualquer conteúdo, né? Exceto na Coreia do Norte, lá, ou na China, talvez, onde tem esse tipo de bloqueio. Mas no resto do mundo... Agora, a questão é, ok, eu concordo contigo que impedir isso é muito difícil. Mas a alegação da NJ de que, por exemplo, um desses grupos, eles podem captar recurso no exterior e aplicar aqui para gerar essa cobertura de notícias, etc. Né? Isso, de certa forma, me parece sim que é coerente que há uma injustiça nesse caso. Né? Você imagina que os outros veículos, os veículos nacionais mesmo, eles não podem fazer isso. Eles não podem captar esse recurso externo. Eu acho que aqui eu enxergo um paralelo parecido com o caso táxi versus Uber. Será que, na verdade, o que a gente tem que pensar não é o inverso? Talvez tirar essa restrição dos grupos daqui para que eles possam captar esse recurso lá de fora? Sim, eu concordo. Eu acho que é viável, né? Se está trabalhando aqui no Brasil, por que não receber recursos de fora? E é complicado quando a gente fala de imprensa, porque tem um lado social também, é uma concessão, né? Quando a gente está falando de rádio, de TV, são concessões, é um serviço que é público, né? Prestado por empresas privadas, então fica meio complicado você pensar em receber verba de outros países para estar prestando serviço aqui, sei lá. Parece que um outro país conseguiria interferir na nossa política ou na opinião da população brasileira diretamente. Não que isso já não aconteça, né? Já é possível interferir na opinião da população brasileira se você chegar pra Globo ali. Sei lá, eu acho que é uma falsa garantia, não tem como a gente cercear isso com lei. Eu não vejo como controlar isso com lei. Exato, né? Essa preocupação de que estrangeiros possam controlar a veiculação das informações aqui é uma das coisas que a LJ também alega, né? Que fala que, na verdade, essa lei, esse artigo 222 da Constituição, ele visa prevenir esse tipo de influência exterior. Que eu concordo contigo que é muito difícil de coibir até a nacional, né? Até a influência que a própria mídia nacional pode trazer, né? Isso leva até a um dos pontos que você colocou na pauta, que é como é feita essa regulamentação nos Estados Unidos, por exemplo, né? Você deu uma pesquisada sobre isso, certo? No site da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, eles fizeram um pequeno resumo. Tem outros sites aí também que devem ter esse conteúdo, mas no site da EBC tem a listinha de países onde você consegue ler como funciona em cada um deles. Nos Estados Unidos eles focam muito na opinião popular. Então eles têm uma regulação desde 1934. Ela é pautada por regras contidas em diversas legislações, não tem uma legislação específica. O órgão que regula é o FCC, né, que quem trabalha com TI também já deve ter visto esse termo em qualquer aparelho wireless ou de internet. É o FCC que regula também, né, ele controla todas as comunicações. Na verdade é qualquer aparelho eletrônico, viu, cara? FCC ID qualquer eletrônico tem. Não é nem só de comunicação. Eu lembro que eu via em modem, quando eu comecei a fazer manutenção, todo modem tinha um FCC ID e tal, não sei se é memória, se outros dispositivos tinham, então achei que era comunicação. Mas é genérico, então. Ele tem todo o componente eletrônico, tem um FCC ID. Então são eles que regulam tudo. E o objetivo é controlar, né? O objetivo da legislação lá é controlar a audiência local para não ter monopólio de determinado veículo. Então é engraçado como um país que é muito mais aberto economicamente que o Brasil viu que seria um problema ter um monopólio de comunicação em algumas regiões. E eles têm regras mais rígidas também, muito mais rígidas do que o Brasil também, com propriedade cruzada. Propriedade cruzada é o mesmo grupo, né, a mesma empresa, ser dona de várias formas de mídia na mesma região. Então pode parecer
Pode parecer um caso muito distante, vocês não vão lembrar de cidade nenhuma onde isso aconteça, onde a mesma empresa tem uma TV, um jornal e uma rádio na mesma cidade. Né? Até lembro uma cidade... Inclusive isso acontece aqui na Baixada Santista, né? Pode ser que quem esteja ouvindo não seja só daqui de Santos, mas aqui em Santos, né? Eu tô fazendo essa brincadeira porque aqui há décadas, desde que eu me conheço por gente, tem uma rádio, tem uma TV e tem a TV Globo daqui de Santos, né? A rádio e 2 jornais aqui, 2 dos jornais de maior circulação, são da mesma empresa, são do mesmo grupo. Né? Nos Estados Unidos isso não pode acontecer, eles têm uma regra rígida sobre propriedade cruzada. E, enfim, né, tem as regras dos outros países. Na França, a regulação é muito mais abrangente, né? Eles regulam conteúdo, regulam várias coisas aí. Em Portugal tem regras também, Reino Unido também. E na Argentina tem próximo ao que é proposto do que foi discutido, do que foi colocado para ser feito aqui no Brasil, né? De... restringir uma certa quantidade para noticiário local, uma quantidade de tempo da programação para noticiário local, produção de conteúdo nacional, produção de conteúdo local independente. Então na Argentina eles mexem com o conteúdo, não só com a propriedade, né? Em alguns países tem isso de mexer no conteúdo, mas de uma forma mais leve. Acho que nos Estados Unidos também tem isso um pouquinho, mas na Argentina eu vi que eles mexem muito com o conteúdo. O que está sendo proposto aqui no Brasil, né, o que foi proposto aqui no Brasil não interferia no conteúdo. Né? O que já foi discutido aqui no Brasil não era interferir no conteúdo, era interferir na propriedade. Então, esse caso da propriedade, assim, de qualquer maneira, você não está interferindo no conteúdo, mas você está inviabilizando a ação de determinados grupos, certo? Que nem você falou, se eu proíbo o grupo de ter esse tipo de operação como eles têm hoje, eles vão ter que buscar uma série de outras saídas para fazer isso e talvez inviabilize, porque eu não sei qual que é qual que é a vontade de uma BBC ou de um El País, por exemplo, de permanecer aqui se as regras começarem a ficar muito duras, entendeu? E aí eu acho que pode acabar acontecendo de, no final das contas, a sociedade perder com isso, porque acho que é ponto pacífico que esses veículos eles têm uma qualidade de informação bem diferenciada em relação aos nossos, né? Pelo menos o El País, a BBC Brasil, a qualidade da informação que vem deles acaba sendo muito melhor, né? Porque acho que os nossos veículos principais aqui, eles estão meio desgastados a forma como eles entregam as notícias, né? Aquelas manchetes caça-cliques nas redes sociais, as matérias pouco fundamentadas, né, com pouca referência e tal, e uma série de outros pontos que está desagradando a maioria das pessoas que acompanham, né, esses portais. E aí você pega um El País Brasil, por exemplo, eles geralmente, as matérias deles vêm com um especialista que já é bem apresentado, que realmente mostra uma credencial para poder falar sobre determinado assunto. Então, eu acredito que o conteúdo que esses veículos trazem para a população, para a sociedade, ele é muito bom. E talvez esse tipo de restrição possa arriscar a gente perder esse conteúdo, a gente perder a chance de consumir esse conteúdo, pelo menos em língua portuguesa, né? Aí você ia ter que começar a ficar procurando esse conteúdo, porque eu acho que o que eles podem, talvez, restringir é que exista conteúdo em língua portuguesa, entendeu? Então, beleza, o El País ou a BBC, eles vão poder continuar noticiando coisas sobre o Brasil da mesma forma que você falou lá, com servidor estrangeiro, que já deve ter e etc. Só que aí talvez eles não vão poder publicar em língua portuguesa, algo desse tipo, né? Então eu vejo isso com muito maus olhos, assim, eu acho ridículo. Eu acho ridículo fazer um bagulho desse. Se você publicar em português, não, você tá publicando em português, mesmo que você coloque os repórteres, sei lá, na Inglaterra, ou mesmo que os caras sejam contratados, enviados internacionais para o Brasil, eles não vão poder publicar em português. Então é muito tosco, assim. E eu tava até procurando aqui porque eu tinha lido num link de 2014, inclusive, por coincidência da BBC Brasil, no site do BBC Brasil, algumas propostas que foram colocadas por um grupo, o FNDC naquela época, eu vou até procurar aqui depois, é o Fundo Nacional de Comunicação Pública, não, isso aqui era o que eles estavam querendo criar, mas vou procurar daqui a pouquinho o que era esse FNDC, mas era um grupo que criou algumas propostas para
para essa regulação da mídia, e uma das cláusulas ali, uma das coisas que eles propuseram foi a proibição do aluguel de espaço da grade de programação. Né? Então seria proibido alugar a grade de programação para grupos religiosos ou venda de produtos, por exemplo. Né? Porque esses grupos, quando alugam a programação de um terceiro, estão se apropriando se aproveitando daquela concessão para colocar um outro conteúdo que não precisa se adequar às regras, as mesmas regras que aquela concessão tem que... Enfim, tem algum sentido por trás disso, né? Mas isso também é uma coisa que não interessaria em nada as TVs brasileiras de cumprirem, né? Então tem uma grande disputa aí, não é uma disputa... Essa disputa normalmente é colocada como sendo uma disputa, tipo, o governo quer interferir no conteúdo. Né? Na verdade, as propostas que foram colocadas pouco tinham a ver com o conteúdo. Tinham mais a ver com uma propriedade, com monopólio, propriedade cruzada, com algumas coisas assim. Se foi colocado alguma coisa com relação ao conteúdo, eu não vi aqui em todo o material que a gente pesquisou. Ficou mais no discurso do PT aqui, que eu vi que o PT teve um embate grande aí com a revista Veja nas eleições da Dilma e do Lula e tal. E eles chegaram a comentar que precisaria de uma regulação maior, mas nada foi proposto. Assim, pro papel nada foi, e isso tipo, não tem nada a ver com as propostas que rolaram de regulação de mídia. As propostas de regulação de mídia era com relação à propriedade. Agora eu vejo que muita gente aí ia quebrar. Canais aí que nem a Bandeirantes... Talvez não a Record, porque o proprietário já é dono do conteúdo, né? Ele não aluga o conteúdo, ele gera o conteúdo da Universal que fica passando lá. Mas canais que nem a Bandeirantes, por exemplo, iam quebrar as pernas, que nem, sei lá, a Rede TV, talvez, que aluga muito conteúdo também. Então, isso inviabilizaria economicamente muitos canais de televisão, muitas rádios de funcionar. Isso é uma coisa complicada financeiramente. Mas a restrição ela seria aplicada para alugar o espaço para veiculação de qualquer conteúdo ou só do conteúdo que você citou, religioso, etc? Qualquer conteúdo de terceiros. Aluguel de espaço, né? Não propaganda, por exemplo. A propaganda, ok, né? Você está veiculando durante a tua programação e tal. Agora, o aluguel de espaço, não sei se você já viu quando começa algum programa religioso ou começa algum programa de terceiros, as emissoras costumam colocar, antes do programa, não sei nem se elas são obrigadas a colocar, mas elas deixam explícito que aquele horário foi alugado. Eles colocam um aviso, assim, o conteúdo a seguir é independente e não é de responsabilidade da emissora e tal. Então, quando você aluga conteúdo, o que acontecer a partir daquele horário ali é de responsabilidade de quem criou. Isso é que eles queriam vetar, e eu acho que faz sentido você vetar isso, porque, pô, você tem a concessão é tua, e você tá falando que o que você tá pondo no ar aí não é responsabilidade tua, né? Então é meio bizarro isso. Se você não consegue tocar a tua concessão, se você não tem estrutura para tocar a tua concessão, então talvez você não merecesse ter a tua concessão. Então faz parceria com alguém e gera uma concessão só, faz uma concessão só, enfim. Só uma outra observação também, que foi uma coisa que me chamou muita atenção, foi com relação ao conflito de interesses. Em 2015, aí, perto de outubro aí de 2015, não tenho dados mais novos, mas 33 deputados ou senadores eram donos de concessões de TV ou rádio, e 55 concessões estavam na mão de parlamentares, né? Um total de parlamentares aí, 33 disseram que tinham, mas das concessões no geral aí encontraram 55 caras com concessões. E isso na Constituição é explícito, né? No artigo 54 diz que os deputados não poderiam ter concessões. Nenhuma concessão de jurídica de direito público, autarquia, empresa pública e tal, que é o caso que se enquadra as TVs e os rádios. Ninguém ali no Congresso poderia ter isso. Mas não tenho dúvida de que não faz sentido os caras terem, né? Eu acho que esse é o tipo de coisa que, por exemplo, no mercado financeiro tem uma regulação bem pesada, né? Pra quem trabalha no mercado financeiro tem uma série de restrições quanto à propriedade, justamente para não ter esse tipo de acho que é tráfico de influência, né, ou até informações privilegiadas que vão beneficiar a alguém que está operando nesse mercado, né. Esse tipo de restrição tem que ser imposta aos caras que decidem uma série de coisas no país, né. Eles têm que ter várias restrições, mas não tenho dúvida disso. E aí que tá, né. Você tá falando que tá na Constituição, não devia ter e ainda assim tem. E não acontece nada por conta disso, né. Esse é o tipo de coisa que é indefensável, não dá pra entender por que é assim. Sim. É justamente esse ponto, né? Além de ter todos esses problemas aí com a propriedade ser concentrada na mão de muitos poucos grupos,
Por exemplo, tem poucas emissoras nacionais ali, mas as filiais dos estados, das cidadezinhas e tal, a grande parte dela ali está na mão de políticos. Isso porque a gente está falando só de parlamentares, né? Se a gente for falar do que é imoral, mas não é ilegal, que são as cidades terem vereadores ou prefeitos donos de emissora, que eu acho que não entra nessa lei, né? A lei é só para deputados. Mas nas cidades deve acontecer muito isso também. Quantos vereadores você não vê aqui na Baixada mesmo, que são pessoas que são do rádio, ou porque eram locutores, ok, mas o cara é o cara profissional ali, tudo bem. Mas pessoas que são donas de emissoras de rádio, de autarquias. Né? O cara começar ali como do vereador, como prefeito e tal, isso ainda não é proibido. Mas, né, é uma coisa que a gente vê que o cara está se aproveitando daquela autarquia de um serviço público, que ele ganhou aquela concessão, para se colocar na mídia ali e fazer propaganda dele também, ou colocar as coisas com viés que favoreçam ele. Né? E, infelizmente, isso também, eu não tenho dados sobre isso, né, sobre o que acontece nas cidades, isso daí eu não encontrei, mas provavelmente também vai ser um número absurdo. São as pessoas que estão na mídia, que estão à frente ali, e a gente tem que entender que isso daí é um serviço público. Não deveria ser aberto assim, tão aberto assim. Sim, sem dúvida. Eu vi um link que você colocou, cara, da Carta Capital, que eles falam sobre a Globo ter usado uma novela pra causar algum tipo de desinformação sobre a regulação da mídia. Como que foi essa parada aí? Então, isso daí aconteceu agora, aconteceu recente pra caramba. Foi publicado até, deixa eu ver aqui a notícia, 21 de outubro. Mas eles colocaram um ator da novela, um repórter lá, eu não vi a cena, né? Eu li a repercussão dela. Mas o repórter falando, então quer dizer que a regulação da mídia foi aprovada e eu nem tô sabendo, porque estavam tentando censurar ele. Quer dizer, né? Tipo, ele tá dizendo que a regulação da mídia é isso. Né? É o que estavam tentando fazer com ele. Então, e essa confusão, né, eu acredito... Eu não sei, na verdade, se foi... A gente não pode querer ser tão maniqueísta e dizer, a Globo é malvada, não sei o quê, então eles combinaram com o autor, pro autor colocar isso, não. Talvez tenha sido só uma desinformação do autor mesmo, o autor da novela ouviu falar, teve a sua opinião e escreveu no texto ali, porque é a opinião que a galera tá tendo. Então ele só repercutiu a notícia como ele mesmo recebe dos próprios jornais, né? Eu não acredito nesse lance de que de repente possa ter um complô ali dentro da Globo de gerar esse conteúdo pra botar na cabeça das pessoas, mas né, a gente nunca sabe. Mas não vamos dizer que não também, né? Era até isso que eu ia falar. Eu acho pouco provável, porque assim, na novela tem muito mais merda que isso aí, né? Tem muito mais besteira, muito mais coisa que não faz sentido do que isso aí, né? Então assim, se não tem, na verdade não é um complô, é realmente falta de informação, é falta de capacidade de fazer um negócio dentro da realidade, e não é só de novela, não. Filmes, séries, qualquer coisa, mesmo conteúdo estrangeiro, geralmente conteúdo de ficção tem uma série de furos em relação à realidade, em relação às coisas da realidade, né? Principalmente quando se trata de coisas mais atuais, assim. A gente que é de TI, às vezes vê filmes ou séries e tal, que tem cenas de TI e tal, e geralmente é um negócio absurdo, né, cara? São coisas, assim, totalmente fora da realidade. Então eu acho que é muito mais falta de preparo mesmo de quem escreveu aquilo ali, ou de quem escreveu a fala, de quem roteirizou, do que intenção de desinformar sobre esse tipo de coisa e tal. Sim, sim. É que proposital ou não, né? Tipo, ok, a primeira parte é essa. Eu não sei se foi proposital ou não. Acredito que não tenha sido, que eu acho que foi só desinformação mesmo. Mas o problema, né, é que o povo brasileiro vê TV pra caramba, né? 95% dos brasileiros ainda assistem muito a televisão. Eu não faço parte desses 95%. 73% do total aí vem diariamente, todos os dias, com a média de 4 horas e meia por dia em frente à televisão. Então, isso daí é muito, né? A galera vê muita televisão, consome muito conteúdo da televisão. Então, se colocar isso daí na novela e não explicar melhor, não dar um debate melhor em lugar nenhum, aquela má informação que o autor teve e acabou passando ali meio como brincadeira, acaba indo pra essa galera toda e já era. Não tem como você esclarecer melhor. Mas isso inevitavelmente acontece, viu? Assim, acho pouco provável que isso mude. Se você não conseguir buscar outros meios de informação, se esses 95 aí que passam as 4 horas vendo a TV não conseguirem buscar outras fontes, sinto muito. Você vai ficar com conceitos errados mesmo, cara, não tem jeito.
o papel da TV aberta, principalmente, né? A TV fechada você ainda tem algumas informações de mais qualidade, né? Mas na TV aberta, cara, o que tem de besteira, o que tem de inverdade, né? O que tem de coisa que emburrece, é um absurdo, velho. É um absurdo, mas infelizmente não é uma preocupação da TV informar, né? Não é uma preocupação desses grupos informar, né? A preocupação deles é ganhar dinheiro, a audiência, é ter mais espaço e conseguir ganhar mais dinheiro com isso e tal. Que entra até, né, no ponto que a gente tava falando, de talvez seja lá a grande diferença em relação às mídias, os grupos de mídia estrangeiro, né? Como será que esses caras monetizam, por exemplo, esses portais aqui que eles têm no Brasil? Qual que é o maior interesse? Eu não acredito que eles sejam bonzinhos e queiram simplesmente trazer informação de mais qualidade pra gente, né? Eles têm que ter um interesse capitalista nesse aspecto, né? Será que a única vantagem de mercado que eles têm em manter esse tipo de portal aqui no Brasil é propaganda? Bom, então, uma coisa que eu tava até pensando sobre isso é uma frase que eu tinha visto era de alguém da Microsoft, não lembro se era do Ballmer ou era de algum outro executivo, mas era uma crítica que eles estavam fazendo na época ao formato de aplicativo, formato de venda do Google, né, que são aplicativos gratuitos e tal. Serviços gratuitos, na verdade. Ele estava falando que quando você não paga pelo produto, o produto é você. E essa frase se encaixa muito bem para esse caso que a gente está vendo aí acontecer com a mídia aqui no Brasil, né? Você estava comentando sobre a deterioração do conteúdo, quanto o conteúdo de imprensa pela internet, principalmente, tem se tornado ruim, com a qualidade cada vez mais baixa, né? Com títulos caça-cliques aí, que você clica pensando que é uma coisa e é outra, e às vezes isso acontece até com conteúdos sérios. Eu já cliquei em notícias de política, achando que era uma coisa que estava acontecendo, e no texto você vê que é outra. Só me fizeram clicar lá para dar um acesso para eles. Então, eu sou o produto. Quando eu clico nesse conteúdo, eu sou o produto. Eles querem me vender, né, para um cara, tipo, a gente tem tantos milhões de acessos. Ele vai oferecer isso. Ele chega com essa pasta lá, nós temos tantos milhões de acessos em tal horário do dia, e eu tô aqui para te oferecer esses acessos para ver em teu banner. Então a gente é o produto. Agora, em conteúdos internacionais, nessa imprensa que está chegando aí fora, com certeza também tem interesse financeiro, tem interesses financeiros muito fortes. Eu não sei exatamente com relação à BBC, porque eles estão fazendo um conteúdo muito bom. Tanto que até um dos links que eu comentei agora há pouco é da BBC, mas várias coisas durante o meu dia e que eu vou pesquisando, ou caio em algum lugar, ou vejo alguma coisa interessante, é da BBC. Eu acabo caindo em algum link da BBC. E os textos deles são super embasados, são super legais, e eu sei que eles são... eu não sei como é o esquema lá, mas eles são do governo do Reino Unido, né? É da Inglaterra. Só um detalhe sobre a BBC. A BBC, ela também tem um espaço, que provavelmente é um espaço alugado, que ela faz na Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes. Então, se aquela restrição que você estava falando anteriormente for imposta, esse tipo de conteúdo, por exemplo, que ela distribui dessa outra forma, ia ter que parar, né? Se for alugado, sim. Um formato que a NJ até defende que continue ou que seja aderido pelos veículos internacionais é um formato do valor econômico, né? Que eles replicam o conteúdo de um jornal internacional. Não sei se você chegou a ver sobre isso também. Do The Economist, né? Só que na verdade eles fazem uma filtragem, né? Eles pegam o conteúdo e aí eles fazem o editorial para exibir esse conteúdo aqui no Brasil, né? E aí é por isso que a NJ defende a permanência, porque passa sim por um crivo de um grupo de mídia nacional, né? No caso da BBC Brasil, que ela faz a participação, só corrigindo, não é Bandeirantes, é CBN. É na Rádio CBN que ela faz essa participação. Mas sim, o Valor Econômico, ele faz esse tipo de editorial. Sim. Do The Economist. Nesse caso, então, seria o contrário, né? A gente não sabe exatamente quais são os termos aí dessa parceria aí, mas aparenta ser ao contrário do que rola com o Valor Econômico, então. Tem interesses comerciais muito fortes aqui. Lá nos Estados Unidos, alguns grupos são acusados de serem, esse daí é extremamente de direita. Eu não sei se você tem visto aqui no Brasil também, que chegou... nessa leva aí de sites gringos, chegou o The Intercept também,
E o The Intercept tem uma opinião geralmente mais de esquerda, você vê que eles são mais liberais, mais de esquerda e tal. E estão chegando grupos de fora, além de terem interesses econômicos, esses grupos têm interesses políticos, né? Eles têm a visão política deles lá, que já foi filtrada lá durante anos nos países de origem deles, e eles estão vindo para cá, para o Brasil. O que os grupos jornalísticos brasileiros colocam é que tem um risco também de como isso vai ser colocado para a população brasileira, porque esses grupos gringos que estão chegando aqui não têm compromisso com o Brasil e tal, mas a gente sabe que a gente já tem muito problema aqui, então não sei, cara, a gente não tem como prever o que é pior, né? É ficar na mão dos caras que já estão agora e tudo que chegar passar pelo crivo deles, passar pelo aval deles, ou abrir para realmente grupos de qualquer lugar do mundo poderem se expressar aqui livremente, a gente poder ter acesso a qualquer conteúdo independente de quem esteja por trás dele aqui no Brasil. Olha, cara, de todo o tempo que eu pesquisei para esse assunto, que eu li sobre essas coisas, essa ameaça aí, eu tô fazendo aspas aqui com a mão, apesar de ninguém estar vendo, né? Ela é citada. Cara, na minha visão, vale a pena pagar o risco. Vale a pena aceitar esse risco e ter mais informação, ter mais conteúdo. Eu já acho que o conteúdo que chega pra gente hoje através dos nossos veículos, ele já tenta manipular bastante. Ele já é bem poluído com opinião, ideologia e etc. E isso não vai mudar, só vai ter mais gente colocando opinião e ideologia, tentando manipular. Mas se você se preparar minimamente para absorver esse conteúdo e conseguir separar o que é fato do que é opinião, você vai ter a chance de estar melhor informado, principalmente sobre coisas do exterior, né? Às vezes a nossa cobertura aqui no Brasil de coisas que estão acontecendo lá fora, ela é bem crua, né? Eu lembro que eu estava ouvindo o podcast Projeto Humanos, lá do Anticast, e o Mizanzuki estava entrevistando um jornalista, que agora me falha a memória o nome dele, mas é o cara que teve lá na Síria e tal. E aí, esse cara tava contando que ele ficava revoltado quando ele via as entradas da Globo, geralmente no Fantástico, em que eles falavam coisas sobre a guerra na Síria, e tinha um repórter falando, só que esse cara, ele na verdade estava em Beirute, ele estava no Líbano, e em nenhum momento se tentava deixar claro que esse cara não estava na Síria, então colocavam eles num cenários meio destruídos, num cenários de guerra assim, pra dar a impressão de que esse cara tava na Síria, só que na verdade esse cara tava filmando no Beirute. Então o que a Globo e muitos grupos de mídia fazem nessa questão, por exemplo, eles compram material de agência e aí eles dão uma modelada nesse material pra parecer que foram eles que produziram. Apesar de ter lá o nomezinho, obviamente eles colocam com as letras bem pequenininhas ali, que aquilo de uma agência, é comprado de uma agência, mas a maioria das pessoas não presta atenção naquilo e acaba acreditando que aquele material foi produzido pela Globo ou por qualquer outro veículo que esteja divulgando, né? Então, assim, eu acho que a entrada de veículos, e digo mais, acho que a gente precisa da entrada de veículos do Oriente também. Eu sempre digo isso quando falo das questões do Oriente, lá do Oriente Médio principalmente, que a gente sempre recebe informação de veículos do Ocidente, né, na maioria das vezes, e as informações que vêm do Oriente através desses veículos geralmente são também um pouco manipuladas, e elas não te deixam ver da forma como realmente acontecem as coisas. Então eu acho extremamente importante que nós sejamos alimentados do máximo de conteúdo possível, e de todo lugar que possa vir. E vão vir conteúdos que vão ser mais aproveitáveis e conteúdos que são menos aproveitáveis. Acho que não tem outra saída que não o sujeito que está absorvendo aquela informação se preparar minimamente para conseguir separar o que é opinião, o que é manipulação, do que é fato e do que de fato ele precisa absorver para poder gerar a própria opinião sobre determinados assuntos. Concordo. Uma coisa engraçada que aconteceu agora também, né, com o impeachment da Dilma. O impeachment da Dilma, na verdade, coincidiu com esse cenário que já vinha se formando aí há alguns anos, né? Eu não sei exatamente em que ano que a BBC chegou no Brasil, que os outros sites chegaram no Brasil, mas isso está aumentando cada vez mais a quantidade de sites que tem aqui, né? E o impeachment da Dilma coincidiu com isso. Então, ao mesmo tempo que aqui no Brasil a gente viu todo o discurso, toda a fala montada pela Globo, pela Folha de São Paulo, pelo Estadão,
A gente viu a repercussão que era dada pela CNN, pelo Washington Post, pelo The Intercept, pela BBC, por todas as emissoras de fora, até pela Al Jazeera. Eles chamaram o FHC para fazer uma entrevista na Al Jazeera também, que foi bem interessante. Aí tiveram vários conteúdos gringos aí que a gente teve acesso, ao mesmo tempo que a gente estava tendo acesso ao conteúdo gerado aqui. E muitas vezes as pessoas pegavam conteúdos no meio desse debate político, dessa polarização toda, pessoas pegavam esses conteúdos, pegavam links de fora e falavam: olha, lá fora estão falando que é golpe, olha, não sei quem está dizendo tal coisa, ó, não sei quem aqui está apoiando o Temer. Então, mas no geral você via que a abordagem nacional, né, a abordagem dos meios de comunicação brasileiros e dos meios de fora era bem diferente, né? O conteúdo de fora, até por ter que explicar exatamente o que estava acontecendo para quem está lá, me parecia um pouco mais jornalístico. Acho que o termo seria esse, né? Todas as matérias que eu li, assim, pelo menos dos veículos mais confiáveis aí, até da CNN mesmo, eles procuraram explicar, fazer perguntas e tal. A CNN foi engraçado, porque eles fizeram uma entrada em um jornal com um cara que era... Aparentemente ele era favorável a Dilma, ali, um comentarista. Então eles fizeram isso, deu muita repercussão. Eu até esqueci o nome do cara, depois eu vou ver se eu encontro. E a âncora desse jornal onde esse cara falou, né, deu uma repercussão durante uma semana, 2 semanas aí, essas colocações do cara lá e tal. Analisando que as pessoas que estavam querendo derrubar a Dilma também tinham vários problemas e tal. E depois de algum tempo da repercussão dele, a própria âncora do jornal foi fazer uma entrevista com a Dilma. Conseguiu fazer uma entrevista com a Dilma, não sei se ela veio pro Brasil ou a Dilma foi pra lá. E ela também foi super incisiva com a Dilma. Quando ela foi falar com a Dilma, ela perguntou de corrupção, perguntou várias coisas assim que deixou a Dilma sem graça, assim, né? Não sei se estava esperando alguma coisa mais de boa por ter visto que no começo os caras pareciam ser favoráveis. Mas na real o que se espera da imprensa é justamente isso, né? É expor tanto a podridão do lado que queria derrubar, quanto chegar lá pra Dilma e perguntar exatamente o que tem que ser perguntado. Então acho que nesse caso, por eles estarem de fora, mesmo sendo a CNN, que é acusada de ser parcial lá fora, a cobertura deles foi imparcial, nesse caso. E essa foi uma abordagem que a gente não viu muito espaço na imprensa, né? Eu lembro de estar vendo a Globo News aqui durante o impeachment, eles colocando toda hora, colocando trecho a trecho, frase a frase do que era falado, por exemplo, em gravações, e o repórter parando e respondendo a gravação. Era uma coisa bem bizarra, assim, um repórter interrompendo a gravação para ficar respondendo a frase da gravação, do telefonema. Então, eu vi outro dia, até ouvi um excelente programa, inclusive estudando para essa pauta, uma edição do Braincast, em que o pessoal fala do jornalismo, as mudanças que as mídias sociais trouxeram para o jornalismo e etc. E um dos assuntos que eles abordam fortemente lá é essa questão da necessidade de dar informação o quanto antes, de buscar o furo, de buscar aquela informação antes dos outros. E aí o que acaba acontecendo? Às vezes são dadas informações que nem sempre estão sendo verificadas, que nem sempre não, que quase nunca estão sendo verificadas. Os nossos veículos, eu acho que por conta dessa competição acirrada que agora tem com essa questão de mídias sociais e etc, e a informação muito, muito espalhada, então a notícia que um veículo dá já começa a transitar pelos outros muito rápido, e tudo isso faz com que esses veículos eles tenham que correr para buscar esse furo, para buscar essa informação antes, e aí você começa a ter informação de menos qualidade, que é o que a gente está vivendo, fora quando é esse tipo de coisa, né, que aparentemente é uma questão de manipulação mesmo, né, querer mostrar algo diferente da realidade. E o que você colocou da CNN, por exemplo, e de outras mídias do exterior, quando lidam com questões nossas aqui, é muito interessante olhar por esse ponto de vista de que, de fato, quando eles estão informando para quem está fora, eles têm que explicar melhor o assunto, né? Eles têm que dar o contexto. E dando esse contexto, a coisa fica com mais cara de jornalismo mesmo. Fica com mais cara de algo um pouco mais isento, né? Diferente do que a gente vê por aqui normalmente. Sim, sem dúvida. Só fazer um parênteses aí, fazer um jabá gratuito também, que não tenho por que estar fazendo, mas de veículos de comunicação brasileiros, até um que apareceu há pouco tempo aí, ou que eu descobri há pouco tempo, eu acho que não é tão antigo, é o Nexo.
só fazer um parêntese aí, porque parece que eles conseguiram encontrar uma linguagem aí de mídias sociais, né? Eles têm um conteúdo de infográfico, tem um conteúdo às vezes mais fácil de entender e tal, mas eles postam muita coisa. A gente já tinha comentado do Nexo, eu acho, né? A gente tinha até comentado do Nexo em outra edição. Na verdade, cara, você me lembrou inclusive de uma dívida que a gente tem, que não foi paga no mês passado. A gente tinha falado que em outubro iria disponibilizar uma edição com um post com uma coletânea das nossas fontes, né? Infelizmente, por conta de várias correrias, etc., a gente não conseguiu fazer isso, mas eu já estou preparando a de novembro, que vai estar um pouquinho maior, justamente porque eu já tinha pegado alguma coisa para outubro, então eu vou juntar as duas, vou fazer agora no último dia de novembro. Vai ter esse post, e aí todos os últimos dias do mês a gente vai tentar juntar de forma minimamente organizada os links que a gente busca para conteúdo e tentar entregar, fazer um post mostrando pra galera. Tem muita coisa que a gente pesquisa. O Politize, por exemplo, é um site que a gente olhou e falou, puta, como esses caras passam a informação de forma clara e como é legal, e deve ser pouco conhecido, acho, não tem muita gente que conhece, né? Mas a gente vai fazer isso aí sim. Em novembro esse cara vai estar disponibilizado lá no site. Para concluir, né, acho que nesse ponto aqui, nesse caso a gente tá de acordo de que impor essa restrição é meio tiro no pé, né? Não tiro do pé, óbvio, de quem tá impondo, mas tiro no pé da nossa sociedade. A gente corre o risco de perder um conteúdo jornalístico com uma qualidade que é diferenciada em relação ao nosso, pelo menos na nossa opinião, né? Quem discordar aí, por favor, comente, nos conteste. Se você acha que o conteúdo que esses veículos estão trazendo é inferior ao conteúdo que os nossos veículos de mídia têm, ou se você concorda com a restrição que a NJ quer impor, coloca aí no comentário. A intenção aqui é justamente debater, discutir pontos de vista, né, analisar por outras óticas. A gente deu uma estudada nesse assunto e enxergou com o nosso ponto de vista, né, mas com certeza tem pessoas com outros pontos de vista. É importante também ressaltar que a gente tentou trazer algum jornalista para conversar, né? A gente tentou entrar em contato com algumas pessoas, mas infelizmente não deu certo. Não conseguimos trazer alguém que trabalha com jornalismo de fato, mas também se estiver ouvindo e quiser opinar e quiser participar desse debate, a gente tá... Esse é o objetivo, na verdade, né? É debater todos os assuntos que a gente coloca aqui e tentar chegar no máximo de informação, trocar informação e trocar conhecimento aí com a galera. Não, perfeito, sem dúvida. E só um parênteses aí, né? A gente concorda com relação a isso, mas com relação à regulação da mídia, que a gente tinha falado no começo lá independente dessa questão dos veículos que estão chegando de fora, né? Da regulação da mídia no Brasil mesmo, eu acho que tinha que regular. Eu acho que essas coisas aí, por exemplo, de estar previsto na Constituição que deputados e senadores não deveriam poder ter concessões e tem, né, algumas coisas assim, tinha que ter regras mais específicas aí sobre o que vai ser feito nesses casos. Tem que ter algum conselho, tem que ter alguma coisa aí para ficar mais em cima desse tipo de atuação. E outros pontos eu acho que tem que ser debatido. Acho que tinha que ser debatido com o povo, ou plebiscito, ou sei lá, mas tem que ser mais debatido para impedir isso que a gente vê que acontece, né? De pessoas com interesses descarados ali, o cara quer puxar a sardinha pro lado dele sendo dono de um monte de veículo de informação na mesma cidade. Enfim, tem pontos aí que são muito pertinentes dessa regulação da mídia. Não, mas sem dúvida, eu concordo contigo em relação também ao lance das concessões, dos deputados terem concessão, inclusive ampliar isso para todo mundo que esteja envolvido na máquina pública. Eu também acho que tem que ser assim. E sobre o lance de ter que ser debatido, eu espero que seja, né? A gente está comentando aqui uma ação da NJ que foi pro Supremo. Eu espero que isso, de maneira alguma, entre em vigor na calada da noite, coisas do tipo. Eu espero que, na verdade, é o nosso papel também fazer com que esse assunto fique em voga. Quando eu digo nosso, eu não estou falando de nós dois, estou falando nós como sociedade, de fazer com que esse assunto ele fique quente, e para que, se de fato chegue uma proposta, alguma emenda constitucional, alguma PEC, alguma coisa que vá fazer essa mudança, que a gente tenha opinião e que a gente brigue para que as coisas sejam feitas da melhor forma, né? Perfeito, concordo. Vamos para as indicações? Você tinha prometido que hoje teria indicações prontas, né? Tenho indicação pronta, cara. Tenho indicação pronta. Felizmente, dessa vez, eu lembrei, hoje à tarde eu putz a indicação e lembrei de uma indicação muito boa.
Calma aí que eu abri todos os links, menos o link da indicação. Só um minuto. Eu vou começar com a minha aqui enquanto você busca a sua aí, tá? Que eu até inclusive citei isso no programa, e citei de uma forma cretina, porque não disse o nome do jornalista, nada. Então, eu queria indicar o podcast, né? O Projeto Humanos. Cara, eu achei esse podcast fantástico. É um podcast diferente da maioria dos que a gente tem por aí, né? É um podcast no formato de storytelling. Então basicamente o Ivan Mizanzuki contando uma história. Ele já tem 2 temporadas. A primeira temporada chama As Filhas da Guerra. E ele conta a história da Lili Jaffe, que é uma iugoslava judia que sobreviveu no campo de concentração de Auschwitz. Essa primeira temporada, que foi quando começou, cara, quando você começa a ouvir, você começa a mentalizar as coisas que elas estão falando ali, como foi a situação que ela viveu. É bem forte, assim, ó. É um negócio que você tem que ouvir com uma predisposição muito boa para ouvir coisas muito ruins sobre o ser humano. É meio triste, meio melancólico, ao mesmo tempo meio esperançoso, porque ela fala coisas muito bacanas lá. Essa primeira temporada do Projeto Humanos é Filhas da Guerra. E aí a segunda temporada, que é O Peso do Véu. Aí ela aborda a Síria, né? Desculpa, na verdade, O Peso do Véu é o nome do episódio, né? O nome da temporada é Síria, o Coração do Mundo. E aí ele aborda a Síria, toda a questão que levou a toda essa guerra que tem acontecido. Daí ele entrevista muçulmanos, ele entrevista pessoas ligadas à questão da guerra. Ele entrevista um ex-mariner brasileiro, na verdade. Um cara que teve lá na guerra do Iraque, teve na guerra do Afeganistão. Então o cara dá uns relatos muito fortes também, um negócio bem pesado assim para quem vai ouvir. E aí nessa segunda temporada, o jornalista que eu citei no meio do programa é o Cléster Cavalcante. Ele tem 2 episódios que conta a história desse cara, de como ele decidiu ir para Homs e como ele decidiu cobrir a guerra da forma que ele achava que seria o certo, né? E aí mostra a história que aconteceu com ele, que ele ficou preso, e aí tem todo o decorrer que eu não vou dar spoiler aqui, né? Mas esse podcast é sensacional, é o primeiro que eu ouvi nesse modelo e eu achei fantástico. Achei que chama muita atenção a forma como as histórias são abordadas. O Ivan Mizanzuki é foda na hora de fazer, na hora de produzir o negócio e... Cara, recomendo muito que se ouça Projeto Humanos. Vai lá. Cara, só uma observação aí, essa edição aí que você falou agora desse último repórter que foi pra Síria, né? Eu não me lembro se eu ouvi inteiro, porque eu tava trabalhando e tal, mas é muito bom, cara. Até a parte que eu ouvi, assim, é bem pessoal, eu fiquei bem surpreso com o conteúdo, tu já tinha recomendado outras vezes, eu fui ouvir, eu achei bem legal, cara, é muito bom mesmo. Referendo essa recomendação, assina embaixo. E o que eu vou recomendar essa semana é mais leve, hein? Não é de política, até por dar uma parecida, mas é um bagulho que eu gosto muito, eu gosto de super-heróis, eu gosto de Marvel e tal, então eu fui ver Doutor Estranho essa semana, recomendo o filme, ficou legal pra caralho, é com o cara que faz Sherlock, né, Qual o nome dele? Benedict Cumberbatch, ele fez o Smaug também, fez Smaug o Dragão, né, no Hobbit, faz sempre uns papéis meio loucos, assim, o cara é um puta ator, ficou muito legal o Doutor Estranho, o roteiro é muito legal, efeitos especiais também, bagulho pra inovar, assim, no 3D, ficou muito legal. Da Marvel, acho que foi um dos melhores últimos filmes que eu vi. Eu vi alguns que não foram tão legais, não curti tanto, mas Doutor Estranho vale a pena ser visto, realmente, são 115 minutos aí, praticamente 2 horas aí de filme, e o filme ficou muito bom, cara. E dá uma entrada, assim, dá uma abertura pro próximo Avengers, dá uma abertura pro próximo Thor também, né, pro próximo Avengers, porque tá mostrando mais uma joia do infinito, né, ele tem a joia do tempo, aí esqueci o nome da joia que ele leva no pescoço lá, mas é a joia do tempo, que depois vai ter uma ligação com Guardiões da Galáxia, enfim, né, tá ligado com todas as outras histórias da Marvel aí. Show de bola, já que você falou do Cumberbatch aí, ele fez um filme que eu acho que é obrigatório pra quem é de TI, que é O Jogo da Imitação, né? Concorreu a Oscar e tudo mais. Esse cara é muito bom ator mesmo.
É isso aí? Fechamos? Fechamos. Valeu. Valeu, falou.